Hebreus 7. Para este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão retornando da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão dividiu 1/10 de tudo, sendo o primeiro, por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que significa rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo nem início nem fim de vida, mas feito como o Filho de Deus, continua sendo um sacerdote continuamente. Agora considere como este homem era grande, a quem até Abraão, o patriarca, deu 1/10 do melhor saque. Os filhos de Levi que recebem o sacerdócio têm o mandamento de receber o dízimo do povo segundo a lei, isto é, de seus irmãos, embora estes tenham saído do corpo de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada deles, aceitou o dízimo de Abraão, e abençoou aquele que tem as promessas. Mas sem nenhuma disputa, o menor é abençoado pelo maior. Aqui as pessoas que morrem recebem o dízimo, mas ali se recebe o dízimo de quem é testemunhado que ele vive. Podemos dizer que através de Abraão até Levi, que recebe o dízimo, pagou o dízimo, pois ele ainda estava no corpo de seu pai quando Melquisedeque o conheceu. Agora, se a perfeição foi através do sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade adicional havia de outro sacerdote surgir após a ordem de Melquisedeque, e não ser chamado após a ordem de Arão? Para o sacerdócio ser mudado, há necessidade de uma mudança feita também na lei. Para aquele de quem estas coisas são ditas pertence a outra tribo, da qual ninguém oficializou no altar. Pois é evidente que nosso Senhor saiu de Judá, sobre qual tribo Moisés nada falou a respeito do sacerdócio. Isto é ainda mais evidente, se depois da semelhança de Melquisedeque surgir outro sacerdote, que foi feito, não depois da lei de um mandamento carnal, mas depois do poder de uma vida sem fim, pois ele é testemunhado, você é um padre para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Pois a anulação de um mandamento anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei não fez nada perfeito, e a introdução de uma esperança melhor, através da qual nos aproximamos de Deus. Inasmuch pois ele não foi feito sacerdote sem fazer um juramento, pois de fato foram feitos sacerdotes sem juramento, mas ele com um juramento dele que diz dele, o Senhor jurou e não vai mudar de ideia, você é um padre para sempre, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Portanto, Jesus se tornou a garantia de um pacto melhor. Muitos, de fato, foram feitos sacerdotes, porque são impedidos de continuar pela morte. Mas ele, porque vive para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Portanto, ele também é capaz de salvar até o extremo aqueles que se aproximam de Deus através dele, vendo que ele vive para sempre para interceder por eles. Para tal sumo sacerdote era apropriado para nós, santo, sem culpa, sem mancha, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não precisa, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios diariamente, primeiro por seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. Pois ele o fez de uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Pois a lei nomeia os homens como sumos sacerdotes que têm fraqueza, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, nomeia um filho para sempre que foi aperfeiçoado.